Desde que me entendo por gente, aprendi que a noite guarda segredos que o dia nunca ousaria revelar. Sempre me considerei um homem prático, cético até demais, desses que só acreditam no que vê e no que pode tocar. Mas tudo isso mudou naquela madrugada em que peguei um passageiro na estrada do Vale Sombrio, um lugar que os antigos taxistas evitavam como o diabo foge da cruz. Meu nome é Elias. Trabalho como taxista em São Paulo há quase 15 anos e aprendi a ler pessoas como quem lê placas de trânsito. Sei quando alguém vai tentar me enrolar, quando está fugindo de alguma coisa ou simplesmente quer conversar para espantar o silêncio da noite. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquele plantão maldito. Era uma sexta-feira, por volta de 23 horas e 45 minutos. Eu já pensava em encerrar o turno, quando a central me passou uma corrida na Zona Norte, próximo à Serra da Cantareira. O endereço me soou estranho. Rua das Almas, número 13. Ri sozinho da ironia do nome, achando que era apenas coincidência. Quando aceitei a corrida, o GPS não carregou o trajeto por completo. Era como se o mapa simplesmente se recusasse a mostrar aquele trecho. Mesmo assim, fui. O dinheiro falava mais alto, e o cliente já tinha mandado mensagem avisando que pagaria em dinheiro, com gorjeta. Só preciso chegar até o cemitério abandonado do Vale Sombrio, dizia a mensagem. Ri de novo, dessa vez desconfortável. Já tinha ouvido falar daquele lugar, de histórias sussurradas entre colegas de ponto. Gente que jurava ter visto sombras se movendo por entre os túmulos e ouvido vozes que não vinham de nenhuma garganta viva. Ignorei. Cheguei ao ponto marcado com exatos 2 minutos de antecedência. Estacionei o carro e esperei. O lugar era cercado de neblina e o silêncio era tão denso que parecia sufocar. Foi então que vi a figura. Um homem alto, magro demais, vestido com um terno antigo, encostado num poste de luz que piscava de maneira irregular. Ele caminhou até o carro com passos lentos, como se flutuasse. Quando entrou, o ar dentro do táxi pareceu esfriar de repente. O cheiro era estranho, uma mistura de terra molhada com algo que me lembrava flores de cemitério. Boa noite, Elias, disse ele com a voz arrastada. Engoli seco. Eu não tinha dito meu nome. Boa noite. Para onde vamos exatamente? Cemitério do Vale Sombrio. Você conhece o caminho. Pode confiar que a estrada vai se abrir para você. Fiquei em silêncio, liguei o carro e segui. Conforme nos afastávamos da cidade, a neblina só aumentava. O rádio ligou sozinho e uma música antiga de vinil arranhado começou a tocar. Um bolero sombrio cantado em espanhol. Olhei pelo retrovisor. O passageiro mantinha os olhos fixos em mim, mas quando eu tentava encarar diretamente, ele desviava o olhar como se nunca estivesse olhando. Comecei a sentir calafrios. Meu estômago revirava e meus pelos se eriçavam sem explicação. Foi então que notei. O trajeto não fazia mais sentido. As ruas haviam sumido. A estrada estava cercada por mata densa, escura como breu, e o GPS tinha travado. Estávamos sozinhos, envoltos por uma escuridão que parecia ter vida própria. Você está indo bem, Elias, disse ele. Não olhe para o lado quando passarmos pelo portal. Eles vão tentar te distrair. Portal? Perguntei, tentando manter a calma. Ele apenas sorriu. Os dentes eram pequenos e juntos demais, como se não fossem feitos para mastigar, mas para rasgar. Minutos depois, passamos por 2 pilares de pedra cobertos por musgo e inscrições antigas. Algo dentro de mim gritou para dar meia volta, mas meus braços não obedeciam. Foi então que eu ouvi vozes, milhares delas, sussurrando ao mesmo tempo, me chamando pelo nome. Elias. Elias. Fechei os olhos por um segundo, e quando abri, o cemitério estava à frente. Mas não era um cemitério comum. Os túmulos eram altos como torres, e uma neblina pútrida cobria tudo. A lua estava vermelha, e não havia mais sinal de estrada. O senhor quer que eu pare aqui? Minha voz mal saiu. Quero que espere. Ele saiu do carro, andando em direção ao cemitério. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Acelerar, fugir, me benzer, qualquer coisa. Mas fiquei. O rádio estalou de novo e por um instante ouvi uma gravação da minha própria voz. Me tira daqui. Ele me levou, ele me levou.
Olhei em volta, em pânico. Quando finalmente criei coragem para sair e chamar pelo homem, ele estava parado no topo de um mausoléu, com os braços abertos. No céu, algo se movia. Uma sombra gigantesca, com asas feitas de ossos, descia lentamente. Gritei. Entrei no carro e tentei dar a partida. Nada. Tudo desligado. As luzes se apagaram e só restava a lua vermelha iluminando aquele inferno. Quando ele voltou ao carro minutos depois, algo nele havia mudado. Seus olhos agora eram completamente negros e sua pele pálida como cera. Obrigado pela viagem, Elias. Agora você sabe o caminho. Da próxima vez será você quem trará outro. Tentei protestar, mas ele sumiu. Literalmente sumiu do banco de trás. E eu... Bem, de alguma forma, o carro voltou a ligar e a estrada reapareceu. Cheguei em casa quase ao amanhecer, com o corpo tremendo e a mente em frangalhos. Desde aquela noite, recebo chamadas para a mesma corrida, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo destino. E o pior, eu aceito. Mesmo quando não quero, aceito. Porque agora, eu sou o taxista da meia-noite. Voltei para casa naquele dia, mas deixei alguma parte de mim naquela estrada amaldiçoada. Passei os dias seguintes em um estado quase febril, como se estivesse doente por dentro. Meus sonhos eram invadidos por imagens que eu não conseguia compreender. Sempre a mesma sequência. O cemitério, a lua vermelha e uma voz me chamando para voltar. Mas o que mais me atormentava não era o que eu via quando dormia. Era o que acontecia quando eu estava acordado. Tudo começou com um cheiro. Aquele mesmo cheiro de flores murchas e terra úmida começou a impregnar o táxi. Eu lavava o carro, passava desinfetante, trocava os tapetes, mas o fedor voltava sempre ao anoitecer. E depois vieram os passageiros. As pessoas começaram a agir de forma estranha quando entravam no meu carro. Uma senhora idosa que eu levei ao hospital do Mandaki ficou olhando fixamente para o banco de trás durante todo o trajeto. Quando chegamos, ela se virou para mim e disse: "Você não devia transportar esse tipo de alma. Vai acabar preso com elas." Eu quis rir, mas o medo travou a gargalhada na minha garganta. Dias depois, um garoto de uns 10 anos, quieto demais para o caminho inteiro, desenhou algo no vidro embaçado da janela. 2 pilares e uma figura sem rosto, com braços alongados até o chão. Quando olhei melhor, percebi que ele havia escrito meu nome embaixo. Mas o garoto jurou que não lembrava de ter feito nada. Comecei a perder noites de sono. Tinha a sensação constante de que havia alguém dentro do carro, mesmo vazio. Via sombras se movendo no banco traseiro pelo retrovisor. Às vezes, ouvia minha própria voz no rádio, sussurrando frases que eu nunca disse. "Você também vai morrer ali. Eles sabem quem você é. Não há como fugir." Cheguei a cogitar abandonar o táxi, vender o carro, sumir. Mas então, numa madrugada de segunda-feira, por volta das 003, a central me chamou de novo. Corrida para a Rua das Almas 13. De novo. Minha mão agiu por conta própria. Aceitei. O trajeto carregou, dessa vez até o fim. Uma linha reta atravessando um pedaço do mapa que antes era só floresta. E o nome do passageiro, Elias da Silva. O meu nome. Comecei a suar frio. Mesmo assim, fui. A estrada parecia mais viva dessa vez. Árvores curvavam-se em minha direção, como se quisessem impedir minha passagem. O ar era pesado, opressor, e os faróis pareciam não iluminar nada além do capô. O rádio ligou sozinho e, dessa vez, começou a tocar uma gravação do que parecia ser um ritual. Vozes em latim, tambores, gritos abafados. Cheguei ao ponto. O mesmo poste, a mesma luz piscando, mas ninguém estava lá. Esperei. Foi então que ouvi batidas, vindo do porta-malas. Saí do carro, hesitante. Quando abri, quase vomitei. Havia um saco de lixo preto, daqueles de corpo mesmo, e algo se movia dentro dele. Tremendo, puxei o zíper. Lá dentro estava eu. Era o meu corpo, idêntico. Roupas iguais, feridas nos pulsos, boca costurada com linha preta. Antes que eu pudesse gritar, senti mãos me agarrando por trás e fui puxado para dentro do carro com violência. Tudo apagou. Quando acordei, estava no banco de trás. E quem dirigia era eu. Mas não era exatamente eu.
Era a versão do meu corpo no saco. A pele estava pálida, os olhos fundos, as veias pretas pulsando como raízes secas. Tentei gritar, mas não conseguia. Estava mudo como no sonho. Só observava enquanto ele dirigia pela estrada da morte. Ele parou em frente ao cemitério e se virou sorrindo. Seus olhos sangravam. Agora você espera, Elias. Da próxima vez você será o passageiro. Não sei quanto tempo se passou desde então. Eu sou levado lá de novo e de novo. Às vezes estou dirigindo, às vezes sou o passageiro. Em algumas noites acordo no volante, com o carro parado em frente ao cemitério, o rádio em estática e o banco de trás sujo de terra. O tempo não é mais confiável para mim. E comecei a entender. Aquele lugar não é só um cemitério. É um tipo de ponto de coleta. Uma estação entre os mundos, onde almas que morreram de forma violenta são levadas por outros, como eu, que aceitaram dirigir por lá. Somos como ceifeiros, mas condenados, sem poder, sem escolha. Cada corrida é um convite à insanidade. Cada passageiro que levo me dá um pouco mais daquilo que eu não quero me tornar. Outro dia levei um homem ensanguentado, ainda com um pedaço de vidro no pescoço. Ele ria o tempo todo. No final, deixou um bilhete com sangue escorrido dizendo: "Você está indo bem, Elias. Em breve será promovido." Promovido? O que significa isso? Será que vou me tornar como aquele primeiro passageiro? Um recrutador? Ou serei absorvido pela própria estrada? Porque sinto que, com cada viagem, perco algo. Memórias, calor, humanidade. A última coisa que lembro com clareza foi olhar para o espelho do carro e não ver mais meu reflexo. Era apenas o banco vazio, mesmo com meus olhos encarando aquele vidro. Agora, eu só queria poder esquecer. Mas já é tarde. Porque você ouviu até aqui. Você ouviu meu relato. E o que acontece com quem ouve o taxista da meia-noite? Bom, logo seu telefone vai tocar. Uma notificação vai aparecer com um endereço estranho. Rua das Almas, 13. E você vai aceitar. Vai dizer, é só uma história. Mas vai aceitar. E quando passar pelos pilares cobertos de musgo, lembre-se, não olhe para os lados. Eles ainda estão esperando você. Eu não costumo comprar coisas em feiras de antiguidade. Nunca fui atraído por objetos antigos, muito menos por espelhos. Mas naquele dia, algo me chamou. Era um brechó escondido num beco do centro velho, quase como se estivesse me esperando. Estava chovendo, e entrei apenas para escapar da água, mas dei de cara com ele. Um espelho grande, oval, com moldura de madeira escura entalhada à mão. Havia algo de hipnótico naquele vidro. Estava coberto de poeira, mas mesmo assim, refletia com clareza. Um reflexo mais nítido do que deveria, mais presente. O dono da loja não apareceu. Deixei o valor indicado na plaquinha e levei o espelho para casa. Ainda hoje me pergunto se aquela loja realmente existiu. Instalei o espelho na parede do meu quarto. Durante dias, ele foi apenas isso. Um espelho bonito. Refletia tudo com perfeição. Talvez até perfeição demais. Comecei a perceber pequenos atrasos nos movimentos. Meu reflexo piscava uma fração de segundo depois de mim. Era sutil, quase imperceptível, mas real. Ignorei. Até que uma noite, enquanto escovava os dentes, vi algo estranho. Meu reflexo sorriu. Eu não tinha sorrido. Estava sério. Estava cansado. Encostei no espelho. Ele estava frio. Mais frio do que deveria. Mas não vi mais nada de anormal naquela noite. Foi só quando acordei na manhã seguinte que as coisas começaram a sair do controle. Meus olhos estavam diferentes, inchados, vermelhos, como se eu tivesse chorado durante horas. Mas eu não lembrava de nada, nem de sonhos, nem de pesadelos. O espelho, porém, refletia outra coisa. Meus olhos estavam calmos, limpos. Comecei a desconfiar de mim mesmo. Passei a registrar tudo. Coloquei câmeras no quarto. Gravei minha rotina. Toda vez que eu saía, o espelho parecia inofensivo.
Mas quando eu estava sozinho, era diferente. Vi um vídeo onde meu reflexo se movia quando eu estava imóvel, só por um segundo, o suficiente para me paralisar de medo. Depois vieram os sonhos. Sonhos com um quarto idêntico ao meu, mas onde as cores eram esmaecidas, como uma fotografia envelhecida. No espelho dos sonhos, eu via a mim mesmo, com outro rosto, um rosto mais magro, com olheiras profundas, e sempre sorrindo. Comecei a ter apagões, perdia horas, acordava em lugares estranhos do meu próprio apartamento. Certa vez, me encontrei sentado no chão do banheiro, com o espelho pequeno em mãos, encarando meu reflexo. Não me lembrava de ter ido até ali. E o pior, o espelho grande, o da parede, estava coberto por um pano. Eu não o cobri. A coisa começou a escalar rapidamente. As luzes da casa piscavam quando eu me aproximava do espelho. Objetos se moviam sozinhos, sempre quando eu não estava olhando diretamente para eles. Comecei a ouvir sons vindos do espelho. Sussurros, um bater fraco, insistente, como se alguém estivesse do outro lado. Tentei me livrar dele. Carreguei o espelho até o lixo, mas quando voltei para casa, ele estava lá, intacto, na parede, como se nunca tivesse saído. E o reflexo agora era diferente. Eu estava ali, sim, mas atrás de mim havia alguém. Sempre uma silhueta, às vezes imóvel, às vezes se aproximando. Eu virava para olhar, e nada. As câmeras não captavam nada, só o espelho mostrava. Comecei a trancar a porta do quarto, mas a tranca era aberta do lado de dentro durante a madrugada. Sempre encontrava o espelho virado para mim, mesmo que antes estivesse coberto. Em uma noite desesperadora, quebrei o espelho com um martelo, ou pelo menos tentei. O vidro não trincou. O impacto reverberou pela casa. Foi como bater contra concreto. Na superfície, meu reflexo sorriu de novo. Um sorriso largo, grotesco, cheio de dentes. Mas não era o meu rosto. Era uma versão alongada, cadavérica, com os olhos completamente pretos. Vi minha boca se mover, no reflexo, mas nenhum som saiu. Era como se ele estivesse tentando dizer algo. Talvez, você me libertou. Desde então, não sou mais o mesmo. Às vezes acordo em frente ao espelho, encarando meu reflexo. Às vezes vejo meu reflexo se movendo sozinho, se afastando, explorando aquele outro quarto cinza. Ele me observa com desprezo, como se estivesse esperando o momento certo para cruzar, para trocar de lugar. E eu tenho medo de que, um dia, ao olhar para o espelho, eu não esteja mais lá, que meu reflexo tenha ido embora e só tenha sobrado ele. Coleciono fitas VHS, daquelas que ninguém mais quer, esquecidas em caixas empoeiradas de brechós ou doações de gente que nem lembra o que gravou nelas. Meu fascínio é pelo desconhecido. Assistir algo que talvez ninguém tenha visto por décadas. Foi numa dessas buscas que encontrei a fita, sem rótulo, sem nome. Apenas um número rabiscado com caneta vermelha. 107. O dono do sebo nem lembrava como ela tinha parado ali. Quando perguntei, ele só disse: "Aquela? Nunca consegui fazer ela funcionar, mas leva." Cheguei em casa à noite, preparei uma videocassete, ajustei a TV antiga com tubo. Gosto da imagem imperfeita, do chiado, do traço torto que parece engolir o espectador. Coloquei a fita. Por um instante, só estática. Mas então a imagem surgiu. Era uma casa comum, filmada do lado de fora. Um sobrado velho, jardim abandonado, janelas fechadas, sem som, nenhum movimento. A imagem estava um pouco desfocada, mas dava para perceber que a câmera era estática, como se tivesse sido deixada no chão, apontando para a casa. A fita rodou por 7 minutos inteiros, só com essa imagem. Nada acontecia, e então uma figura apareceu, na janela do segundo andar, imóvel, escura. O rosto não dava para ver,
Era como se a fita não tivesse qualidade suficiente, mas os olhos brilhavam, não como reflexo, mas como foco, como se estivessem olhando direto para mim, não para a câmera. A fita fez um estalo, a imagem mudou. Agora a câmera estava dentro da casa. Filmava um corredor. Tapete poído, luz fraca, paredes cobertas com fotos que estavam borradas. Todas as molduras continham rostos apagados. Algumas lembravam os meus traços. Outras pareciam distorcidas, como se o tempo tivesse corroído os negativos. Havia som agora, baixo, constante, como um lamento grave vindo das paredes. A câmera se movia sozinha. Isso eu tenho certeza. Os movimentos eram suaves, humanos, mas ninguém segurava nada. Nenhuma sombra, nenhum reflexo. Só a visão da casa, de cômodo em cômodo, revelando espaços abandonados, móveis cobertos por lençóis, espelhos virados para a parede e símbolos riscados em portas, feitos com o que parecia ser ferrugem ou sangue. Aos 27 minutos, algo mudou. A fita travou por um segundo e a imagem voltou, mostrando minha própria sala. Reconheci tudo, meu sofá, minhas estantes, até a caneca que eu havia deixado na mesa. Só que vazia, nenhuma presença, só a filmagem observando minha casa do mesmo ângulo em que meu videocassete estava posicionado. A mesma câmera, o mesmo campo de visão. Levantei e olhei ao redor. Nada. Mas quando voltei a olhar para a TV, a figura estava lá, sentada no meu sofá, sem rosto, imóvel. Desliguei tudo, mas a TV não desligava, nem o videocassete. A imagem ficou congelada naquela figura sentada, mesmo com o aparelho fora da tomada. O cabo estava no chão e a imagem continuava. A figura imóvel. O rosto começou a se formar, devagar, como se estivesse sendo impresso em tempo real, linha por linha. E era o meu rosto, só que esvaziado, sem expressão, com olhos ocos. Fui até a cozinha, voltei com um pano e cobri a TV. E naquele instante, ouvi o som do videocassete rebobinando sozinho, alto, quase agressivo, como se puxasse a fita com força demais. A TV tremia mesmo coberta. Saí de casa. Fiquei no carro a madrugada inteira. Mas eu via pelo reflexo do vidro que havia uma luz azul piscando na sala. Quando amanheceu, entrei devagar. Tudo estava desligado. O aparelho fora da tomada. A fita na mesa. Mas agora havia uma nova inscrição nela. Reassista até o fim. Ignorei por 2 dias, mas sentia a fita me chamando. Como um zumbido na nuca, um peso nos ombros. Eu via flashes da casa da filmagem enquanto sonhava. Às vezes acordava com a TV ligada, mas ela estava desconectada da tomada. No 3º dia cedi. Coloquei a fita de novo. Mas algo mudou. Não era mais a casa da filmagem. Agora era um vídeo de mim mesmo, dormindo. A câmera estava em cima da cama. O som ambiente era minha respiração. O tempo corria normal. Até que, em determinado ponto, eu me levantava, olhava diretamente para a câmera e sorria. Mas eu não lembrava disso acontecer. Na manhã seguinte, encontrei no chão da sala uma nova fita, sem nome. Coloquei. Era a continuação. E assim foi, dia após dia. Cada nova noite que eu dormia, uma nova fita aparecia, com imagens de mim filmado por ângulos diferentes. Até que nas últimas eu deixei de aparecer nos vídeos. Só havia a casa da filmagem inicial, a casa 107. E ela estava ficando mais viva. As janelas se abriam sozinhas, os móveis se moviam, o som aumentava. Vozes sussurravam meu nome, e nomes que eu nunca ouvi. E eu via nas paredes fotos minhas sendo penduradas. Agora, toda vez que durmo, acordo com uma fita nova. Mas ontem não havia fita nenhuma. Só um bilhete em cima da TV. Chegou a hora. Volte para casa. E hoje, quando olhei pela janela, vi a casa 107. Ela não está mais na TV. Ela está do outro lado da rua. E o reflexo no espelho não é mais o meu. Depois de ouvir alguns relatos,
de colegas taxistas, tomei coragem e hoje contarei o meu a vocês. Não tenho orgulho nenhum. Na verdade, me envergonho muito, não pelo ocorrido, mas da forma que ocorreu. Por mais estranha que pareça, essa história realmente aconteceu e contarei a vocês, mesmo que seja desconfortável relatá-la. Como já revelei acima, sou taxista. Trabalho em uma grande cidade do Brasil. Esse fato foi há mais de uma década, mas mudou minha vida, em vários sentidos. Bem, vamos lá. Já havia dormido dentro do carro mesmo. Fazia pouco que tinha acordado de uma soneca restaurativa e resolvi rodar. Saí dirigindo pela cidade, não a esmo, pois, como um bom taxista, sei os horários e as ruas certas para rodar e pegar alguns clientes. Era por volta das 4 horas da madrugada, uma bela noite de lua cheia, mas fria, muito fria, e mesmo com o ar quente do carro ligado, dava para sentir o congelamento das juntas. A rádio repetia frequentemente, entre uma música e outra, que estava 6 graus. Como se já não fosse suficiente sentir o frio, precisavam nos avisar para abalar o nosso estado psicológico. Todavia, a gente se acostuma com o frio. Na verdade, nos acostumamos com qualquer coisa, principalmente na noite. Sempre dizemos que sobreviver na madrugada é para poucos, e está aí uma afirmação verdadeira. Somos seres adaptáveis, e essa é a razão de termos evoluído. Bem, não estou aqui para falar sobre isso, e sim contar a história ocorrida. Continuemos então. Peguei uma passageira na porta de um hospital, uma senhora de idade avançada, que chorava copiosamente. Ela me fez sinal e parei. Desci, educadamente abri a porta e disse para ela que não tivesse pressa, mas ela, passando um lenço no rosto, esboçou um sorriso. Entregou-me um papel onde constava o endereço de uma funerária. Bem, já era experiente naquela época. Não perguntei nada, apenas aguardei que ela entrasse no carro e segui o caminho indicado, pois já sabia qual era a história triste daquela senhora de rosto umedecido. Ela perdera um ente querido. Não tinha quem a ajudasse naquele momento e estava indo resolver a papelada do funeral. Mantive meu silêncio e respeito. Era uma corrida curta, coisa de 5, 7 minutos aproximadamente. Porém, na quadra onde deixaria a senhora chorosa, vi, na esquina, um vulto estranho, algo se esgueirando na calçada. Apertei bem o olhar e notei que era uma velha. Vocês sabem aquela descrição básica de bruxa velha? Cabelos longos, grossos, branco-acinzentados e lisos. Muito magra, quase que esquálida. Parecia ter mais de 100 anos. Antes que você me pergunte como notei tanto em alguém em uma passagem rápida, eu respondo: experiência, zelo, cuidado e atenção plena. Como digo, a madrugada é para os fortes. É fácil de ser assaltado, ou até mesmo ser morto. Qualquer descuido pode ser fatal. Então, sempre quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Na quadra onde vou estacionar para largar um cliente, eu cuido de cada detalhe. Aquela peculiar imagem ficou na minha mente até eu chegar ao meio da quadra, onde deixei a passageira. Era normal ver moças nas esquinas, naquele horário, mas não senhoras de idade tão avançada assim, ainda mais naquele frio. Parei na agente da funerária. Educadamente, agradeci o pagamento e perguntei se ela queria que eu aguardasse. Foi a vez de ela agradecer. Disse que não precisava, pois um filho, que logo chegaria da cidade vizinha, iria pegá-la ali. Então nos despedimos. Não havia nem manobrado o carro para voltar ao ponto e o telefone tocou.
Era da central, uma chamada para buscar um passageiro com urgência no hospital municipal. Uma chamada prioritária. Traduzindo, pagariam uma bonificação para mim e para a empresa se fizéssemos o atendimento da forma contratada de urgência, sem atrasos. Ótimo, eu pensei. Afinal, madrugada, tempo bom e trânsito livre, o que poderia me impedir de chegar na hora marcada? Dei a volta no quarteirão e passei na esquina, onde antes estava aquela senhora de aparência estranha. Ela não estava mais lá, mas vi que ela caminhava lentamente, já no meio da outra quadra. Diminuí a marcha e passei lentamente por ela. Notei que ela se abaixava, se contraía. Era como se ela sentisse dor. Pensei em parar. Na verdade, parei o carro. Quando estava pensando em baixar a janela e perguntar se ela queria ajuda, a central falou no rádio: Carro 74, você tem 5 minutos para chegar ao ponto de embarque. Olhei para aquela velha, que agora me fitava com seus estranhos olhos grandes, esbranquecidos e vazios, e sua boca retorcida e cheia de dentes amarelados. Parecia falar algo para mim, mas eu não escutei. Mas acho que ela falava: casa. Jesus do céu, eu pensei. Ela parecia um zumbi. Lembrei de um amigo que costumava falar: essa morreu, e esqueceram de avisar. Ela parecia ter uns 200 anos. O que fazia ali naquele frio? Só podia ser maluca. Não tinha outra explicação. Ainda não havia decidido se ela merecia minha ajuda, quando o rádio bipou e lembrei da chamada prioritária. E eu não podia perder essa, pois fazia muita diferença no bônus de final de mês. Aquela senhora feia estava quase abrindo a porta, quando engatei a marcha e rumei ao hospital onde me esperavam. Ainda consegui ver, ao olhar pelo retrovisor, a velha senhora encostada num poste bruxuleante. Ela olhava para baixo, como se tivesse desistido de alguma coisa. Lembro ter pensado: a vida dela parecia com aquela luz tremulante, logo em uma daquelas apagadas. Não voltaria mais. Lá no início, disse que não me orgulhava nada do que havia feito. Bem, agora já sabem um pouco por que eu senti vergonha de mim mesmo. Fui mesquinho, mas eu era assim, egoísta. Ou talvez tenha sido meu instinto de sobrevivência querendo me proteger. Até hoje não sei. Então segui meu caminho até o hospital e logo já nem lembrava da velha feia. Cheguei ao ponto de embarque na hora ajustada. Veio ao meu encontro um rapaz com cara de poucos amigos. Me apresentei e ele apenas me pediu para que o levasse o mais rápido possível à funerária. Era na mesma a que eu acabara de ir levar a senhora chorona. Comentei o fato ao rapaz, que foi logo me dizendo que provavelmente foi a mãe dele que eu havia levado. Fiz a descrição dela e ele confirmou que era ela. Me contou que o pai dele havia morrido há poucas horas, naquele hospital onde os pegara, e que tinha pedido para a mãe o esperar ali, que era só o tempo de chegar, pois vinha de outra cidade, não tinha carro. Pegaram um táxi de lá para cá, mas a mãe dele sempre foi impulsiva e não esperava por ninguém, nem por ele, e fez um comentário sarcástico. Nem sei como ela deixou meu pai morrer na frente dela. E deu uma triste risadinha. Mesmo que o comentário tenha sido sem graça, até que foi bom, pois, inicialmente, eu o achei com cara de brabo, nervoso, mas depois vi que era semblante de tristeza e preocupação. Me explicou que fez o que pôde, pois precisava ajudar a mãe nesse momento tão triste. Eu apenas consenti, balançando a cabeça para baixo e para cima, pois sei que os passageiros falam e falam, mas pouco querem escutar, ainda não mais em um momento de dor como aquele. Além de que, também nunca me importei com a dor dos outros. Como havia falado,
Eu já não lembrava da velha feia, mas, ao entrar na rua da funerária, na hora me veio aquela imagem horrenda à cabeça. Quando passei pelo poste em que a tinha visto da última vez, não a enxerguei ali. A luz que antes piscava, agora estava apagada. Porém, mesmo sem a luz da lâmpada, apenas com o luar, parecia haver uma impressão próxima daquele poste, algo como uma mancha escura no ar, como se fosse uma sombra, uma parte mais escura que o escuro, estranho, muito estranho. Chegamos, me despedi do rapaz, dei meus pêsames e pedi para ele pegar leve com a mãe dele. Não sei porquê, mas resolvi falar que, se estava difícil para ele, imagina para ela, que eras a esposa. Ele olhou firmemente para mim. Parecia que ia dizer, não se meta. Mas não. Vi que os olhos dele marejaram e ele forçou um sorriso e falou, Obrigado pelo conselho, você tem toda a razão. E também vou te dar um, cara. Te cuida por essas noites da vida. Nunca se sabe quem anda nesse banco aí atrás. E se foi para dentro do prédio. Achei estranho aquele comentário, mas com certeza era verdadeiro. Manobrei e sorri com o canto da boca, mas não o era. Afinal, o telefone não tocou dessa vez, e também não daria o azar de ver aquela velha horrível se arrastando pela rua. Quando passei pelo poste, um enorme susto. A lâmpada acendeu de repente, muito forte, firme e clara. E para surpresa maior ainda, aquela sombra escura, que eu tinha notado antes, era uma mulher, mas não a velha grotesca, e sim uma linda jovem, toda de preto, com longos cabelos negros amarrados, que deixavam ainda mais à mostra seu belo rosto branco. Muito branco. Pensei, deve ser gótica ou dark, sei lá o quê? Dessas que usam roupas pretas e não pegam sol. Ela fez sinal. Eu parei, claro. Ela veio sorrindo para o carro, e eu também sorri. Até que, enfim, uma visão agradável, depois de tantos passageiros chorosos e tristes. E pior, aquela assombração que havia visto por ali. Desliguei a luz interna, liguei o taxímetro e parti. Já disse, era uma noite muito fria, mas naquela hora parecia que o aquecedor do carro não funcionava, além de do nada ter começado um cheiro estanho, um cheiro acre e pútrido. Imaginei que fosse algo no sistema de ventilação do carro que havia estragado. Cheguei a comentar, mas ela apenas resmungou algo inteligível. Imaginei que ela estivesse dormindo, pois no interior do carro estava escuro e eu já nem enxergava mais a moça, até porque ela se sentou atrás de mim, escorou a cabeça na janela e soltou os longos cabelos negros que ficaram à frente de seu lindo rosto. Pensei, ela deve estar dormindo. Liguei uma música baixinha e não falei mais nada. Segui a viagem com calma, pois já começava a baixar aquela cerração habitual da madrugada. Parei o carro bem na frente da casa indicada por ela, no início da viagem. Achei estranho. Parecia um grande mausoléu. Me dei conta que conhecia aquela rua, aquele bairro. Tinha me mudado dali há muito. Saí dali ainda criança, mas morei ali até uns 10, 11 anos. Eu realmente conhecia bem aquelas ruas e aquelas velhas casas. Então, me lembrei de que ali havia uma velha casa vazia há anos, que, quando passávamos ali, meus pais me assustavam, dizendo que aquela era uma casa assombrada por uma velha senhora que havia morrido, que morava sozinha, quase nunca saía, não tinha ninguém, e que, em uma noite fria de inverno, quando já estava caducando, saiu a caminhar pela cidade e se perdeu. De alguma forma, não soube mais voltar para casa e ninguém a ajudou. Ela não tinha a quem recorrer e ninguém que passou por aquela velha deu importância.
até que ela, aparentemente, se deitou na rua e esperou a morte chegar. Ela foi encontrada no centro da cidade, deitada, encolhida em uma sarjeta. A causa da morte foi apurada pela polícia e eles constaram que ela morreu de hipotermia. A minha mãe sempre acabava da história com o seguinte comentário: a pobre coitada morreu de frio e ninguém nessa cidade ajudou. Meu filho, ai de ti se tu, quando crescer, for mesquinho e egoísta como as pessoas dessa cidade foram com ela. Se tu fizer um tipo de coisa ruim assim, tu vai se ver comigo. Depois do comentário, minha mãe, com cara séria, fazia o movimento com a mão, como se puxasse minha orelha. E pela aparência das janelas quebradas e dos muros e grades destruídos pelo tempo, ninguém mais tinha ido morar ali. Então, quando fui me virar para perguntar para a moça se ela tinha me dado o endereço correto, o susto, essa parte é complicada de descrever, eu quase infartei. Não era mais moça quem estava ali. Vocês já devem saber quem estava sentada no banco de trás de meu táxi quando eu cheguei naquela casa, não? Sim, era a velha asquerosa quem estava ali. Eu quase quebrei o painel do carro com minhas costas ao bater ali com o pulo que dei para trás, ao ver aquilo. O tempo parou. Ela me olhava fixamente com aqueles olhos mortos, esbranquecidos, que pareciam ver dentro de mim. E o pior é que parecia que eu via o que ela via. Um vazio, um nada. Além daquele olhar, o sorriso, a boca, isso até hoje ainda está na minha mente. Aquele sorriso, se é que aquilo era um sorriso, os dentes podres, negros, alguns quebrados. Ao lembrar, eu chego a sentir o cheiro de podre que vinha daquela boca. Agora sabia por quê, desde antes, estava sentindo aquele cheiro de coisa morta dentro do carro. Vinha dela, não apenas de dentro dela, mas dela. Todo o corpo estava apodrecido. Era como se ela estivesse se decompondo na minha frente. Não sei quanto tempo durou aquilo. Eu não sei se gritei. E se gritei, não ouvi, pois na minha cabeça havia apenas a gargalhada dela, alta, estridente, como se estivesse engasgando na própria saliva. Eu a vi descendo do carro. Me fitava o tempo todo. Seus olhos pareciam estar mirando os meus. Mas agora, o olhar dela não parecia mais me machucar, e sim, parecia querer me agradecer. Como naquela vez que quase parei para ela entrar, ela novamente mexia a boca falando algo, mas dessa vez eu consegui ouvir. Ela dizia, minha casa. E assim, passando pelo portão da velha casa, ela assumiu novamente o vulto da moça que entrara no táxi pouco tempo antes, e dessa forma, sumiu na escura cerração. Eu acordei caído no banco do carona. Não sei quanto tempo fiquei assim, naquela rua erma e fria. Meu pavor era tanto que apenas liguei o carro e saí o mais rápido que pude. Acabou. Acho que para ela sim, que finalmente foi levada para casa. Mas para mim não acabou ali. Os anos se passaram e eu mudei muito após esse fato. Pode parecer uma história de louco. Eu mesmo me tratei com psicólogo e com psiquiatra por anos para entender o que realmente aconteceu, pois eu sei que aconteceu, mesmo com os médicos afirmando o contrário. Posso garantir a vocês, eu vi o rosto da morte e sei como ela é horrível. Eu sei o cheiro que ela tem, e mesmo tendo-a deixado a mulher morta naquela casa abandonada, ela não me abandonou nunca mais. Aquele rosto permanece gravado, tatuado na minha mente. Mas mesmo assim, de toda a visão horripilante que tive ao olhar para ela, o mais horrível não foi a velha senhora se desmanchando, mas sim o vazio, o nada, o imenso vazio da morte que eu enxerguei através daqueles olhos mortos.
Eu vi o outro lado, e eu nunca mais conseguirei esquecer, por mais que eu tente. Amigos, somos todos passageiros nesta vida, e quem sabe, um dia serei eu a pedir essa última corrida. Então, sentarei no banco de trás de um táxi. Serei o passageiro de uma viagem que me leve para casa. Eu nunca quis voltar para Pedra Branca. Aquela cidade sempre me pareceu esquecida por Deus, onde o tempo anda mais devagar e o ar tem gosto de terra molhada e ferrugem. Fica escondida entre colinas sufocadas por mata fechada, com ruas de terra que afundam com a chuva e casas que rangem como se estivessem vivas. Não há sinal de celular, nem postes de luz modernos, nem vozes depois das 8 da noite. Só o vento e os uivos. Voltei por obrigação. A casa da minha tia-avó agora era minha. Ela morrera sozinha, como sempre viveu, e deixaram o corpo no velório por menos de 4 horas. Enterro apressado, caixão lacrado. Disseram que o corpo estava muito danificado. Não disseram como, não quiseram. Foi assim que voltei, um estranho na própria história. E mesmo antes de chegar ao portão da casa, algo dentro de mim já sabia. Eu não devia ter voltado. A casa era a mesma de sempre, mas parecia menor, mais curvada, como se estivesse se encolhendo com o tempo. Portas empenadas, janelas embaçadas por dentro, cheiro de mofo e... algo mais, algo metálico, como ferro oxidado ou sangue seco. Me hospedei ali mesmo, no quarto antigo do meu tio-avô, que havia desaparecido nos anos 70 sem deixar vestígios. Nunca se soube se ele morreu, fugiu ou foi levado. Lembro que ninguém falava dele. Era como se ele nunca tivesse existido. Agora, deitado em sua velha cama, com as tábuas gemendo sob meu peso, eu sentia como se ele ainda estivesse por ali, assistindo, esperando. Na primeira noite, não dormi. Ouvi sons vindos do quintal, galhos se quebrando, passos pesados no mato, um rosnado grave, abafado, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Fiquei deitado, imóvel, suando sob o cobertor velho. Quando o som finalmente cessou, já passava das 3 da manhã e, do lado de fora, a lua cheia se escondia atrás de nuvens que não se moviam. No dia seguinte, caminhei até o centro da vila. Poucas pessoas me reconheceram, e as que reconheceram fingiram que não. A maioria desviava o olhar. Alguns batiam um terço velho no peito ao me ver. Era como se minha presença ali fosse um presságio. Comprei mantimentos num mercadinho esquecido no tempo. A moça do caixa, que mal levantava os olhos, me passou o troco com a mão tremendo. Atrás dela, pendurado na parede, havia um calendário de papel com os dias riscados a caneta vermelha. E a noite da lua cheia estava marcada com um X negro e grosso. Na volta, decidi explorar o terreno atrás da casa. Havia um caminho de terra meio apagado que levava a uma mata densa, sufocada por árvores tortas e cipós grossos. Uma cerca de arame farpado, parcialmente destruída, separava o quintal da floresta. Na ponta da cerca, encontrei marcas profundas nos postes de madeira, como garras. Arranhões longos paralelos que pareciam ter sido feitos com raiva. E por baixo trilhas pisoteadas, como pegadas de animal, mas grandes demais para um cão. Segui adiante, mas a mata parecia me empurrar de volta. Os galhos se fechavam ao redor, e um cheiro insuportável de urina forte e carne podre me fez voltar. Na terceira noite, tudo piorou. Acordei com um som que parecia vir de dentro das paredes. Arranhões. E depois, um baque surdo como algo grande caindo do telhado. Saí do quarto com uma lanterna, a mão trêmula. A casa estava toda escura. Os interruptores não funcionavam. A energia parecia ter sumido. Ou sido cortada. Ao passar pela sala, vi algo pela janela. Do lado de fora, sob a luz fraca da lua, uma figura se movia entre os arbustos. Era grande, muito maior que um homem. Caminhava em 4 patas, mas às vezes se erguia. E quando se erguia, era como uma sombra se alongando.
peluda, curvada, com um focinho que farejava o ar e olhos que brilhavam em vermelho profundo. Aquilo me viu, congelou e avançou até a porta. Corri, tranquei tudo o que pude, empurrei móveis contra a entrada. Ouvia sua respiração pesada do outro lado. Ouvia seus dedos, ou garras, tentando forçar a maçaneta. Mas não entrou. Ficou ali por horas, esperando. Depois sumiu no mato. Só então dormi. No dia seguinte, encontrei o portão de ferro retorcido, como se tivesse sido dobrado por mãos impossíveis, e marcas de garra em todas as janelas. Comecei a investigar. Vasculhei a casa. No porão, encontrei um baú antigo, escondido sob tábuas soltas. Dentro havia cadernos escritos à mão, diários da minha tia-avó. As últimas páginas falavam de um mal antigo, de linhagens amaldiçoadas e de guardas da floresta. Ela citava um nome que apareceu várias vezes, o Filho da Lua, e dizia que toda a família foi marcada, que um deles sempre seria escolhido, que Pedra Branca era um lugar de contenção, não de moradia, que o sangue precisa ser vigiado. Ela estava falando de mim. Na quinta noite, sonhei com os olhos da criatura. Estava de pé, diante da minha cama. Eu sabia que era um sonho, mas não conseguia acordar. Ela me cheirava, me analisava, e no sonho, eu não sentia medo. Sentia algo pior, pertencimento. Como se aquilo me reconhecesse, como se visse algo meu dentro dela. Na manhã seguinte, acordei com marcas de terra no chão do quarto, como se patas enormes tivessem me rodeado, e sangue seco na maçaneta da janela, mas nenhum sinal de entrada forçada. A cada noite, o uivo vinha mais perto. Na sexta noite, fui até a floresta. Não sei porquê, como se algo me puxasse. Levei uma lanterna e a espingarda velha que estava no armário. Entrei mata dentro até encontrar uma clareira circular. No centro, uma pedra gigante coberta por marcas antigas, runas ou símbolos pagãos. Ao redor, ossos, centenas de ossos. E sobre a pedra, pelos, negros, recentes. O uivo soou tão perto que me joguei no chão. E vi, do outro lado da clareira, ele. Não era mais uma criatura. Era um homem. Num beri sujo, com olhos vermelhos e uma cicatriz no ombro que parecia familiar. Ele me olhou e uivou. A dor explodiu no meu peito. Caí. Me contorci. Algo dentro de mim queimava. Como se ossos se quebrassem por dentro. Como se algo tentasse sair. Acordei na manhã seguinte, nu no meio da floresta, e coberto de sangue que não era meu. Desde então, não consigo dormir. A lua cheia volta esta noite. E agora, finalmente, eu entendo por que a família nunca deixava Pedra Branca. Nós não éramos vítimas. Nós éramos os guardiões. Mas o tempo passou. O pacto foi esquecido. E agora, eu sou o último. A lua já está subindo. E estou com fome. Numa pacata cidade, envolta em sombras e lendas, onde cada esquina continha segredos ancestrais, destacava-se a Mansão Ravenna, uma construção antiga e abandonada. Sua presença imponente tornava-se ainda mais assustadora com o cair da noite. A mansão era mais do que uma construção de tijolos e argamassa. Ela era um relicário de histórias macabras e mistérios profundos. Numa noite de lua cheia, que um grupo de jovens destemidos decidiu explorar as entranhas da mansão, desafiando a sabedoria convencional que alertava sobre os perigos do local. Alex, um cético incurável. Lisa, uma crente fervorosa no sobrenatural. Mike, um caçador de emoções. E Sarah, a irmã mais nova de Lisa, oscilando entre a curiosidade e o medo, embarcaram nessa aventura sombria. Os corredores da mansão Ravenna, outrora elegantes, agora eram apenas vestígios da grandiosidade passada. Ao entrarem, o ranger das tábuas de madeira ecoava como um eco dos suspiros do passado. Velas trêmulas iluminavam o caminho, enquanto o grupo se aventurava mais fundo na escuridão que permeava o ambiente.
o ar tornava-se mais pesado, carregado com a energia de séculos de segredos. Chegando a uma sala central, decidiram realizar uma sessão de Ouija. A planchete, deslizando sobre o tabuleiro, com um movimento quase autônomo, começou a revelar mensagens de um reino além do alcance humano. Inicialmente, Alex zombou da experiência, mas sua incredulidade começou a desvanecer quando o ambiente ao redor se transformou. Uma frieza súbita encheu a sala e as velas piscaram como se reagissem a uma presença invisível. Uma voz sussurrante pairou no ar, narrando histórias de tragédias e amores perdidos. Lisa, inicialmente fascinada, sentiu um arrepio na espinha conforme as mensagens do tabuleiro se tornavam cada vez mais íntimas e perturbadoras. O tabuleiro Ouija, agindo como uma ponte entre os dois mundos, soletrou um nome desconhecido. Uma sombra escura materializou-se no centro da sala, envolvendo todos em um silêncio mortal. A voz sussurrante intensificou-se, revelando uma história de traição, vingança e morte. O ar ficou eletricamente carregado quando as velas se apagaram, mergulhando a sala na mais profunda escuridão. Gritos ecoaram na escuridão, mas quando as velas se reacenderam, Sarah havia desaparecido. O tabuleiro Ouija estava marcado com símbolos sinistros e manchas de sangue. A sombra havia desaparecido, deixando o trio restante em desespero e perplexidade. Determinados a encontrar Sarah, Alex, Lisa e Mike exploraram cada canto sombrio da mansão Ravenna. À medida que avançavam, a casa parecia sussurrar suas histórias, cada passo ecoando com os lamentos de almas atormentadas. No entanto, Sarah permanecia fora de alcance, e a busca tornou-se uma jornada cada vez mais desesperada por respostas. A notícia daquela noite assustadora espalhou-se como fogo pela cidade, tornando a mansão Ravenna um símbolo vivo do inexplicável e do temível. Diziam que a sombra persistia à espreita por novas vítimas, ousadas o suficiente para desafiar o desconhecido. A história da mansão Ravenna, agora mais sombria do que nunca, servia como uma advertência para a cidade. Um lugar que antes era apenas um antigo lar, agora se tornara um portal para o sobrenatural, onde o passado ecoava e se entrelaçava com o presente de maneiras inescrutáveis. A mansão, com suas paredes que absorveram a essência de inúmeras histórias macabras, começou a revelar segredos há muito enterrados. Era como se cada tijolo e cada viga contassem uma narrativa própria, ecoando os eventos que moldaram a trajetória sombria da mansão Ravenna. A mansão Ravenna remontava a tempos em que a cidade ainda era uma colônia remota, e as histórias se entrelaçavam com figuras enigmáticas que haviam habitado a casa ao longo dos séculos. Dizia-se que a construção era um refúgio para alquimistas e ocultistas que buscavam conhecimento além dos limites do entendimento humano. Seus experimentos e rituais deixaram uma marca indelével na própria essência do edifício. Entre esses personagens do passado, um se destacava: o misterioso Dr. Nathaniel Ravenna, um alquimista conhecido por suas explorações nos domínios proibidos da magia. Sua busca pelo conhecimento levou-o a conduzir rituais obscuros. Sua tentativa era de alcançar um plano de existência além da compreensão humana. Rumores sugeriam que o desaparecimento de Sarah estava conectado a uma entidade sobrenatural
que fora invocada por esses rituais. A cidade, há muito tempo, escondia esses eventos de seu passado, mas agora, com a nova tragédia, as histórias antigas agora ressurgiam como fantasmas para assombrar a consciência coletiva. Enquanto nisso, Alex, Lisa e Mike aprofundavam sua busca por Sarah, eles começaram a descobrir documentos antigos e registros empoeirados que revelavam a história sinistra por trás da mansão Ravenna. Cartas amareladas falavam de pactos sombrios, sacrifícios humanos e uma dimensão paralela que se entrelaçava entre a ficção e a realidade. Descobriram que a sombra que se manifestara na noite fatídica era um guardião antigo, uma entidade vinculada aos experimentos arcanos do Dr. Ravenna. Ela buscava equilibrar os desequilíbrios causados pelos rituais e pelas invocações, agindo como uma força inescapável entre os dois mundos. A busca por Sarah transformou-se em uma jornada pelo passado sombrio da cidade e pelos segredos ocultos da mansão Ravenna. Conforme o trio aprofundava sua investigação, começaram a perceber que a influência sobrenatural da casa era mais intrincada do que imaginavam. Entre os relatos de testemunhas oculares e os registros empoeirados, emergia a verdade sobre o Dr. Nathaniel Ravenna e seus experimentos alquímicos. O alquimista, em sua busca pelo conhecimento além dos limites da ciência convencional, havia aberto portais interdimensionais. Esses portais serviam como pontes entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, permitindo que entidades desconhecidas cruzassem a fronteira entre os dois domínios. Entre essas entidades estava o Guardião, uma força milenar responsável por manter o equilíbrio entre as dimensões. À medida que o trio avançava na exploração, experiências paranormais começaram a se intensificar. Sombras dançavam pelos corredores, vozes sussurrantes ecoavam no ar e visões perturbadoras assombravam seus sonhos. A mansão Ravenna tornou-se um palco para eventos sobrenaturais, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneiras insondáveis. Decididos a entender e, se possível, reverter o que havia acontecido, Alex, Lisa e Mike buscaram a ajuda de especialistas em ocultismo e rituais de limpeza espiritual. Juntos, formaram um plano para restaurar o equilíbrio perturbado pelos atos do Dr. Ravenna e assim tentar libertar a cidade das garras do sobrenatural. As noites tornaram-se longas e repletas de rituais complexos. Velas acesas, incensos queimando e símbolos antigos desenhados nos corredores da mansão criavam uma atmosfera carregada de energia mística. Conduzidos por manuscritos antigos e orientados por especialistas na arte arcanista, o grupo trabalhava incansavelmente para romper os elos entre os dois mundos. A sombra, por sua vez, tornou-se mais agitada à medida que o ritual progredia. Manifestava-se em formas indefiníveis, lançando sombras dançantes e emitindo murmúrios ameaçadores. Parecia resistir à tentativa de ser selada novamente em sua dimensão de origem. Enquanto o grupo se via à beira do desespero, uma revelação surpreendente emergiu dos registros do Dr. Ravenna. Ele não era apenas um alquimista em busca de poder. Seu objetivo era transcender os limites da mortalidade. Os rituais e experimentos eram uma tentativa desesperada de conquistar a imortalidade e alcançar uma compreensão mais profunda dos segredos do universo. Essa revelação lançou uma nova luz sobre a situação. Não apenas estavam lidando com uma entidade sobrenatural, mas também
com as consequências de ambições humanas desmedidas. A busca de Nathaniel Ravenna por conhecimento havia desencadeado uma cadeia de eventos que afetava não apenas a mansão Ravenna, mas toda a cidade. O clímax do ritual chegou quando a sombra, relutantemente, começou a retroceder. Cada palavra dos encantamentos pronunciados pelo grupo parecia enfraquecer seus laços com o plano terreno. A energia mística canalizada começou a selar os portais, restaurando o equilíbrio perdido. No momento crucial, quando a sombra estava prestes a ser completamente selada, uma figura espectral surgiu na sala. Era Sarah, cujo destino havia sido entrelaçado com a entidade. Sua presença parecia ser a chave final para a resolução do enigma. O grupo soube, naquele momento, que precisavam reconciliar a ligação entre Sarah e a sombra para alcançar a verdadeira harmonia. Guiados pela intuição e pela orientação dos peritos ocultistas, Alex, Lisa e Mike conduziram um diálogo espiritual entre Sarah e a sombra. Revelações emotivas emergiram, e a verdade sobre o sacrifício necessário para manter o equilíbrio foi compreendida. Sarah, voluntariamente, aceitou compartilhar uma parte de sua essência com a sombra para garantir que o portal fosse selado para sempre. No momento em que a troca espiritual ocorreu, a mansão estremeceu e uma luminosidade etérea envolveu o grupo. O silêncio sepulcral foi quebrado pelo som suave de velas, apagando-se, indicando que o ritual havia atingido seu propósito. Ao abrir os olhos, o trio encontrou-se, fora da mansão Ravenna, sob a luz da manhã. A casa, agora desprovida de sua aura sinistra, parecia adormecida em sua própria história. A cidade, aliviada do peso sobrenatural, começou a esquecer lentamente as noites de terror. A experiência deixou cicatrizes emocionais nos exploradores, mas também um entendimento mais profundo sobre os limites da curiosidade humana e as consequências de mexer com o desconhecido. A mansão, uma vez um símbolo de medo, tornou-se um monumento à precaução e ao respeito pelas forças além da compreensão humana. A história da mansão Ravenna continuaria a ecoar na cidade, agora como uma lenda cautionária. O trio, apesar das noites de agonia e dos desafios sobrenaturais, emergiu como testemunhas de uma fronteira entre o real e o imaginário. A cidade, banhada pela luz da manhã, começou a reconstruir-se, mas as sombras do passado jamais seriam esquecidas. Assim, a mansão Ravenna, uma vez palco de horrores inimagináveis, descansava silenciosamente, suas paredes testemunhando a passagem do tempo e as histórias que ecoavam em seus corredores como sussurros distantes de um passado sombrio. Agradeço profundamente por terem dedicado seu tempo a ouvir essa história extraordinária e, ao mesmo tempo, perturbadora. Se você gostou do relato e quer mais conteúdo desse tipo, por favor, deixe seu like, compartilhe com amigos que também apreciam uma boa história de terror e inscreva-se no canal para não perder futuras narrativas. E para os corajosos que chegaram até o final, lembre-se de sempre manter seus olhos abertos para o desconhecido. Às vezes, a verdade está além do que podemos perceber. Se você já teve alguma experiência paranormal ou história assustadora, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir suas experiências e talvez até mesmo transformá-las em futuros vídeos. E até a próxima noite sombria, nossos corajosos inscritos. Que os seus sonhos sejam livres de sombras, ou talvez não.